Shalom, família Lírio, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto online, hoje realizado exclusivamente numa modalidade bem específica. E se você está nos nossos grupos de WhatsApp, se você já viu os informes nas nossas redes sociais, já está sabendo o porquê dessa transmissão de um modo especial. Mas para você que conectou conosco e não está ciente, você não está no canal errado, você não está na programação errada. Esse culto será realizado dessa forma hoje, porque nós tivemos alguns detalhes técnicos na parte elétrica do nosso local de culto, nada grave, nada que ninguém precise se preocupar, mas que impediu a transmissão e também nós estarmos ali naquele espaço. Quem esteve conosco pela manhã, esteve presencialmente, né? A gente não teve a transmissão online justamente por essa questão na parte elétrica. Quem esteve conosco pela manhã, glória a Deus, cultuou junto, cantou junto, ouviu uma palavra junto, mas aí como a gente não conseguiu a manutenção dessa parte técnica em tempo hábil, a gente decidiu suspender o culto presencial e também ficaria difícil fazer a transmissão de lá, afinal de contas a transmissão exige a ligação de equipamentos técnicos na parte elétrica que está em manutenção. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que já haviam reservado esse tempo de domingo à noite para estar cultuando, estar orando, estar ouvindo a palavra. A gente quer honrar essa oportunidade que Deus nos dá de meditarmos em sua palavra juntos nesse tempo. Então a gente vai ler um texto, vai meditar rapidinho aqui, eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, vai ser uma palavra especial para a sua semana, para o seu caminhar, para a sua vida mesmo. Mas antes de nós entrarmos nesse texto, eu quero dar alguns avisos mais do que importantes para você ficar por dentro de tudo o que nós fazemos na nossa comunidade, na nossa família Lírio. O primeiro aviso, e eu considero o mais importante deles, é para você estar nos nossos grupos de WhatsApp. É um grupo fechado, não tem conversa paralela. Você não vai encher sua caixa de armazenamento do WhatsApp, então vai ficar chegando mensagem para você toda hora. Mas o WhatsApp é a ferramenta onde a gente consegue avisar mais rapidamente acerca de tudo o que acontece em nossa igreja. Seja eventos, avisos especiais, transmissões dos links de culto, tudo sai em primeira mão nos grupos de WhatsApp. Tanto é que se você está conosco nos grupos de WhatsApp, já sabia de todos esses detalhes técnicos que nós acabamos de explicar aqui. Então, se você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, nós vamos deixar na descrição e também num comentário fixado o link para você entrar no nosso grupo e receber todos os informes em primeira mão. Então, estando no grupo, você vai receber todos os avisos. Então, este é o aviso mais importante. Mas eu não posso me furtar também de te avisar sobre o nosso retiro de carnaval. Tem muitas pessoas perguntando sobre o nosso retiro. E é interessante que Deus nos agraciou. A gente lançou o retiro há vários meses atrás e Deus nos agraciou com o esgotamento das vagas. Ou seja, as vagas acabaram no primeiro dia. Exatamente no primeiro dia, as vagas ordinárias do retiro, as vagas comuns do retiro esgotaram. Então, Tiago, como é que eu faço então para fazer parte do retiro de carnaval, já que as vagas esgotaram? Nós abrimos uma modalidade de inscrição chamada Day Use, ou seja, como se você fizesse parte da nossa diária de carnaval. Você só não vai conseguir dormir no nosso espaço, afinal de contas, ele já está totalmente preenchido pelas inscrições. Mas se você quer estar conosco, fazer parte de todas as programações do dia, usufruir do lazer do espaço, que é muito bom, de alto nível mesmo, estar conosco nos cultos, nas ministrações, você pode se inscrever na modalidade de Day Use. E aí você pode tanto adquirir apenas um dos dias, de todos os que nós estaremos lá, ou você pode pegar o pacote que nós chamamos de passaporte, que é onde você vai adquirir os 4 dias de Day Use, e pode dormir num hotel próximo, numa pousada próxima e estar conosco também. Então, se você quer fazer parte do nosso retiro de carnaval, ainda tem vagas de Day Use e todas essas informações estarão exclusivamente no grupo de WhatsApp. Hoje, um caráter extraordinário, nós vamos deixar aqui na descrição também o link do Day Use. Se você quiser se cadastrar e estar conosco no nosso retiro de carnaval, que certamente vai ser uma bênção, um presente de Deus para todos nós, e ter você lá vai ser muito bom também. Uma outra coisa para a gente avisar é que as nossas possibilidades de contribuição hoje, deixa eu só organizar direitinho aqui, gente. As nossas possibilidades de contribuição hoje
elas estarão disponíveis na descrição e no comentário fixado, tá bom? Então, se você quiser fazer teu dízimo, tua oferta, tua generosidade, você vai ter a chave Pix na nossa descrição, no nosso comentário fixado. Tentar colocar também aqui no chat, ao vivo da nossa transmissão, para que você possa fazer a tua contribuição, e o seu contributo, ele nos ajuda a avançarmos como uma agência de Deus aqui nessa terra. Nos ajuda a investirmos mais em todas as ações que temos, inclusive na nossa ação social, cujo uma das vertentes é o nosso mercado solidário. Todas as vezes que você contribui para o mercado solidário, vidas que talvez você sequer tenha a oportunidade de conhecer pessoalmente, são muito abençoadas. Nosso mercado solidário disponibiliza alimentos não perecíveis, materiais de higiene, materiais de limpeza, ações de capacitação, atendimento de saúde, médicos, psicólogos, nutricionistas, terapeutas. Muita gente é abençoada através da nossa ação social, e ela é sustentada por Deus através da sua vida, através da sua doação. Então, se você quiser doar e contribuir para o nosso mercado solidário, tem também a chave Pix da nossa igreja. E sempre que você for no presencial, no culto presencial da nossa igreja, você pode levar também as suas doações, seja de alimento, seja de materiais de higiene ou de limpeza, para poder estar conosco, contribuindo e abençoando outras vidas também. Amém? Dito isso, não vou cantar para não expulsar você da live, mas eu quero chamar você hoje para a gente ler um texto que está lá em Êxodo capítulo 2, versículos 1 a 10, e vamos meditar rapidamente aqui na palavra de Deus, para nós crescermos juntos, ouvirmos a voz do Senhor e termos uma direção para os próximos dias da nossa vida. Êxodo capítulo 2, versículos 1 a 10. Eu vou ler esse texto rapidamente, depois a gente volta comentando ele, no formato até muito parecido com o que fazemos lá no devocional. Tem alguns irmãos aqui que fazem parte do nosso devocional. Esse agora no meu canal, pessoal. A gente está aqui no canal da igreja. Tem um canal, Devocional Thiago Batista. Você pode encontrar a gente lá e ter também devocionais diários, todos os dias, segunda a sexta, 7h30 da manhã. E a gente faz justamente esse modelo lá. A gente pega um texto, lê ele inteiro, depois volta ali mastigando versículo por versículo, lição por lição. E essa é uma forma muito prática de você entender lições profundas de uma forma simples, de uma forma acessível, de uma forma que você entende como pegar aquela lição de um texto que foi escrito há milênios atrás e aplicar na sua vida exatamente hoje, exatamente agora. Êxodo capítulo 2, versículos 1 a 10. Deixa seu like na transmissão. Se você ainda não achou na sua Bíblia presencialmente onde você está, acompanhe a leitura conosco que você vai aprender também. Um homem da tribo de Levi casou-se com a mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. E quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria, e a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. E nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus." Então, a irmã do menino aproximou-se, perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar a mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então, a filha do faraó disse à mulher: "Leve esse menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. E tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Antes de nós meditarmos esse texto, você que está aqui no nosso canal pela primeira vez, ou talvez você até já tenha um costume de assistir os nossos cultos, mas ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa um like na transmissão. Isso faz com que o YouTube recomende
os nossos cultos para mais pessoas, para pessoas que não conhecem esse trabalho, e elas também serão igualmente abençoadas, edificadas por tudo que Deus tem construído em nossa casa para a honra e glória dele. Gente, nós estamos aqui num texto que fala sobre as circunstâncias do nascimento de um dos personagens mais importantes de toda a Bíblia, os personagens mais importantes de todo Israel, que é justamente a figura de Moisés. E para quem gosta de estudar tipologia, simbologia da Bíblia, Moisés ele tem muitas coisas, muitas nuances, muitas características que apontam para Cristo. Então já fica aí a dica para você que quer estudar a Bíblia com mais profundidade, quer mastigar esse texto um pouco mais. E essa história do nascimento de Moisés, ela traz algumas nuances que nos ensinam sobre como Deus está no controle de todas as coisas. E o fato de que quando Deus tem um propósito, nenhuma circunstância pode impedir o agir de Deus. Isso enche o nosso coração de esperança, isso coloca o nosso coração no lugar de descanso, isso faz a nossa alma confiar ainda mais de que a soberana mão de Deus que nos guia é maior do que qualquer coisa que se levante contra nós. Lá no Novo Testamento, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo João diz o seguinte: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você quer uma palavra mais forte do que essa para poder começar a sua semana, para poder seguir a sua jornada? E essa palavra de vida, quando ela entra no nosso coração, ela começa a gerar em nós o alívio necessário para a gente continuar caminhando. E essa história do nascimento de Moisés, gente, ela já começa de um modo, digamos assim, um pouco curioso, porque diz o seguinte: um homem da tribo de Levi casou-se com a mulher da mesma tribo, engravidou e deu à luz a um filho. Até aqui tudo ok. Aí no meio do versículo 2 está escrito o seguinte: vendo que o filho era bonito, a mãe o escondeu por 3 meses. Eu quero parar aqui para refletir numa coisa com você. Quem foi que escreveu o livro de Êxodo? Quem é que responde no chat? Quem vai responder primeiro aí? Quem é o autor do livro de Êxodo? Na verdade, quem escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Para quem não sabe, quem o escreveu foi Moisés. Então nós temos aqui Moisés falando sobre o nascimento de Moisés, certo? É como se eu estivesse falando do meu nascimento ou você falando do seu próprio nascimento. Quando a gente sabe dessa informação, fica um pouco curioso nós ouvirmos que Moisés escreve que o bebê era bonito e por isso a mãe o escondeu por 3 meses. Mas deixa eu pensar nisso aqui com você. Tiago, será que Moisés ele meio que não se aguentou e estava ali advogando em causa própria? Será que ele mesmo não estava dizendo que ele era um bebê muito bonito, acima da média? Na verdade, nós precisamos entender essa passagem de uma forma um pouco mais profunda. E para isso, nós precisamos saber qual é o termo original. O que é que Moisés escreveu lá no hebraico original, que o autor traduziu, que o tradutor, traduziu como bonito. Essa palavra no original, ela é chamada tov. Se nós estivéssemos lendo em hebraico aqui, é como se estivesse escrito assim, ó: e vendo que o bebê era tov, a mãe o escondeu por 3 meses. É interessante que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 4, e Gênesis também foi escrito por Moisés, então é o mesmo autor, é a mesma época de escrito, o mesmo estilo literário. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 4, também está escrito essa palavra tov. Vamos voltar comigo lá em Gênesis 1, versículo 4, para você entender isso aqui junto comigo? Gênesis capítulo 1, versículo 4, vai estar escrito assim, ó: e Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Esse termo, boa, Deus viu que a luz era boa, em hebraico é tov. Deus viu que a luz era tov. Esse mesmo tov, Deus viu que a luz era boa, é o mesmo termo utilizado aqui em Êxodo 2, quando está escrito que o bebê era bonito, o bebê era tov. Então, Tiago, peraí. Se tov é traduzido em uma versão como bonito, em outro texto como boa, o que é que significa tov? Tov, gente, é uma palavra que significa assim, era algo especial, era algo fora da curva.
Até porque, vamos convir, é muito difícil que uma mãe não ache o seu próprio filho bonito, certo? A maioria das mães e dos pais, eles vão ter um apreço pelos seus filhos que as outras pessoas não vão ter. É um nível de vínculo afetivo diferente de tudo. Então era mais do que esperado que a mãe achasse o seu filho bonito, achasse o seu filho especial. Mas o que esse texto quer dizer é o seguinte: de alguma forma, a gente não sabe como, mas de alguma forma, os pais de Moisés perceberam que a vida dele era especial, que ele tinha um propósito especial aqui nessa terra. A Bíblia não relata como, a Bíblia não entra em detalhes sobre isso, mas o resumo é que os pais de Moisés, de alguma forma, entenderam que a vida de Moisés iria fazer diferença no mundo, e como fez, não só naquela época, mas olha como nós estamos aqui milênios depois falando desse personagem. Ele realmente foi muito especial na história. Então os pais percebem que ele seria um bebê muito especial e a mãe de Moisés resolve escondê-lo. Por que a mãe de Moisés resolve esconder Moisés? Porque neste momento onde Moisés nasce, havia um decreto no Egito. O faraó egípcio havia decretado que todo bebê homem, todo bebê masculino deveria ser lançado no Nilo e deveria ser morto. Tiago, que maldade, por que o faraó fez isso? Porque naquele tempo, gente, o povo de Israel que estava escravizado no Egito, eles estavam crescendo muito em número. E o faraó tinha medo de que esse crescimento numérico levantasse, digamos, uma rebelião, uma revolta política. Então, para enfraquecer a força de guerra de Israel, ele pediu para que as parteiras matassem, no momento do parto, os bebês masculinos das famílias hebreias. Isso não deu certo. Essa foi uma história que Deus também, com sua poderosa mão, deu livramento a muitos bebês. Mas depois o faraó falou o seguinte: vamos pegar os filhos deles e vamos lançar no Nilo. Vamos matá-los ainda crianças, para diminuir essa força de guerra de Israel. Então, nesse momento, a mãe de Moisés esconde ele durante 3 meses e ela toma risco. Ela sabia que se Moisés fosse encontrado ali, não seria morto só Moisés, a família inteira seria punida. Então, ela toma esse risco porque ela viu que aquele bebê tinha algo em especial. E aí o texto vai dizer o seguinte, versículo 3, ela pegou um cesto de junco, vedou com piche e betume e deixou o cesto entre os juncos. Olha que interessante, tem uma lição muito poderosa aqui. Nós estamos falando de Faraó, que era naquele momento provavelmente o ser humano mais poderoso da face da terra, ou pelo menos mais poderoso daquela região. Era o líder do maior império e de um dos maiores impérios que já existiram em todos os tempos. O Egito, naquela época, era uma das maiores civilizações da existência humana. Uma mulher simples, num território estrangeiro, pertencente a outro povo, ela toma um passo de coragem de obedecer a Deus, mesmo numa circunstância de perigo. Isso fala muito aos nossos corações. Porque todos os dias nós somos convidados a tomar passos de risco diante de um mundo que é contrário à palavra de Deus. Nós somos convidados, a tomar passos de risco diante de circunstâncias que muitas vezes são contrárias à nossa fé. E às vezes essas circunstâncias, elas parecem tão grandes e tão poderosas quanto o faraó do Egito era. Mas a mãe de Moisés, ela foi fiel ao que Deus lhe colocou no coração. E ela foi bem-sucedida. A sua fidelidade, ela é guardada e ela é protegida por Deus. E é interessante, gente, tem um joguete de palavras aqui, porque em Êxodo 2:3, quando diz que a mãe de Moisés, ela prepara ali o cesto para colocar Moisés no Nilo, né? O Nilo para os egípcios, eu preciso explicar isso aqui, porque muitas vezes nós, aqui do Brasil, no Ocidente, milênios depois, a gente não entende essa nuance cultural, esse detalhe cultural lá do Egito. O Nilo, para os egípcios, não era só um rio, não era só um fator que ajudava na fertilidade da terra, da alimentação, dos frutos. O Nilo, para os egípcios daquela época, ele era um deus. Era uma manifestação física de um deus. Tanto é que quando
Muito tempo depois, Moisés, já adulto e liderando ali a saída do povo de Deus do Egito, Deus derrama as pragas no Egito. Quem lembra? Uma das pragas foi danificar as águas do Nilo, para que os egípcios soubessem que Deus é mais poderoso do que os deuses do Egito. Então, o Nilo para os egípcios era a manifestação física de um Deus. Estou falando de uma crença deles, tá? A mãe de Moisés, ela faz um cesto, ela veda esse cesto e ela coloca Moisés nesse rio, preservando ele. Qual era a ordem de Faraó? Que os bebês deveriam ser mortos no Nilo. A mãe de Moisés coloca Moisés num cesto em cima do Nilo e a vida de Moisés é preservada. Eu não sei se você se lembrou de alguma história aqui, mas esse é um paralelo muito rico com a história do dilúvio. O dilúvio é a história onde muitas pessoas morrem nas águas, mas um grupo de pessoas que estava dentro de uma arca, que estava sobre as águas, foi guardado. Aqui nós temos uma história muito parecida, porque essas águas que deveriam ser o palco da morte para Moisés, a vida de Moisés é guardada dentro de uma arca. E quando a gente vai aprofundar, estou até tudo arrepiado aqui, quando a gente vai aprofundar no estudo da Bíblia, a gente vai perceber que a nossa arca é Cristo. O mundo na época do dilúvio foi destruído, mas quem estava na arca foi salvo. Os bebês na época de Moisés deveriam ser destruídos no Nilo, mas quem estava no cesto, Moisés, foi salvo. O nosso mundo, ele caminha em destruição. A Bíblia fala que o mundo, ele jaz, ele morre no maligno, ele está apodrecendo nas coisas malignas, mas quando nós estamos na arca, quando nós estamos no cesto, quando nós estamos em Cristo, a nossa vida é preservada. Um dia, tudo isso que nós vemos, toda essa terra em que nós vivemos, um dia tudo isso passará, tudo isso será destruído, passarão céus e terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre, e com base nessa palavra nós podemos confiar que estaremos para sempre guardados e protegidos em Cristo. Gente, nós lemos aqui 2 versículos. Olha a profundidade das riquezas, das lições, do que Deus vem ministrando ao nosso coração. A Bíblia, só não tem como se apaixonar pela Bíblia, é um negócio muito louco. Versículo 4 diz que a irmã do menino ficou observando de longe. É interessante isso aqui, né? Vamos acelerar o tempo por conta para que a mensagem seja um pouco mais dinâmica, mas quem está gostando, diga amém. Versículo 4 fala que a irmã do menino, ou seja, Miriam, que é a irmã de Moisés, Miriam, ela fica observando de longe. A mãe coloca Moisés no cesto e Miriam fica ali observando de longe. Já não dava mais para guardar Moisés, e aí a mãe faz isso, Miriam fica ali observando, e acontece, gente, um negócio muito curioso. No momento em que Moisés é colocado no cesto ali na água, Miriam fica observando de longe, e ele diz que a filha do faraó, ela vem para o rio Nilo se banhar justamente naquele momento. Vou fazer uma pergunta para você aqui. Quem foi que deu a ordem para matar os bebês hebreus? Foi o faraó, certo? Nós estamos aqui agora no momento onde a filha do faraó, a filha do cara que mandou matar todo mundo, ela chega para tomar banho no Nilo. E a Bíblia diz que as servas dela percebem esse bebê que está dentro do cesto. Quem está olhando a história aqui de fora, bom, quando a gente lê a história, já lê sabendo o final dela, né? Então a gente perde um pouco da atenção da coisa, já sabe que vai dar tudo certo. Mas eu fico observando Miriam, olhando ali o seu irmão no cesto, e pensando, bom, agora deu errado. Agora realmente a coisa desandou, porque a filha de Faraó viu o bebê no cesto. Ela sabia da ordem do pai e, em tese, ela está do lado do pai. Só que algo acontece, gente, que é diferente daquilo que a nossa mente prevê. Que é o seguinte: Deus, e aqui eu quero que você guarde no seu coração essa palavra. Guarde no seu coração essa palavra. Deus, ele move circunstâncias e ele move corações para que a vontade e os planos dele aconteçam conforme a vontade dele. Às vezes, Deus colocou algo no nosso coração, quando nós estamos no meio de um desafio, no meio de uma batalha, e que a gente precisa falar com alguém.
a gente precisa ter uma reunião muito difícil. A gente precisa ter uma conversa difícil. Ou então uma pessoa poderosa se levanta, se opõe a nós. A gente pensa, meu Deus, agora contra fulano de tal é impossível. Ouça uma coisa, Deus, ele muda corações de reis e rainhas. A Bíblia fala em Provérbios, o coração do rei, ele está nas mãos do Senhor. O mesmo Deus que está acima das circunstâncias é o mesmo Deus que está acima do coração de qualquer pessoa. E para a surpresa de muitos, a filha de Faraó, a filha daquele que mandou matar os bebês hebreus, ela pega aquele bebê e se afeiçoa ao bebê. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 6, Êxodo capítulo 2, versículo 6, tá? Ao abrir, viu um bebê chorando, teve compaixão dele. Em algumas versões está escrito assim, ó, ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Deus mudou o coração da filha de Faraó e ao invés dela ter raiva de um outro povo que era escravo, que não pertencia ao povo dela, ela teve compaixão. Eu não sei o que é que ela viu nesse bebê para saber que ele era um bebê dos hebreus. Desconfio que provavelmente ela viu a marca da circuncisão nessa época, né, desde Abraão, na verdade. Todos os bebês hebreus, eles eram circuncidados nos primeiros dias de vida. Então, provavelmente, ela deve ter visto essa marca em Moisés e deve ter identificado que ele era um bebê dos hebreus. Eu digo provavelmente que isso não está literalmente na Bíblia, mas se não foi essa marca, foi alguma coisa que fez ela perceber, olha, esse bebê aqui é dos hebreus, ele não é egípcio. E quando acontece isso, Miriam entra em cena, Miriam entra em ação. E essa aqui, gente, é uma grande lição sobre uma janela de oportunidade que só é aproveitada por aqueles que estão vigilantes. Deixa eu falar a mesma coisa de um modo mais simples, você entender. Miriam estava vigiando. Por ela estar vigiando, ela percebeu quando a filha de Faraó pegou o bebê, falou que era dos hebreus e teve compaixão dele. No momento que ela percebeu essa janela, ela foi lá e agiu rapidamente. Às vezes, o que nos falta é vigilância, prontidão. Se você vigiar mais, se você manter os seus olhos abertos, você vai perceber que tem muitas oportunidades que se apresentam diante de você e você não percebe que está aleatório, está distraído. Eu fico pensando aqui, às vezes fico conjecturando, né? Até brinco com o pessoal lá no devocional, faço umas comparações, se fosse nos dias de hoje. Se fosse nos dias de hoje, era capaz de Miriam não perceber a coisa que ela está no celular. Já está mexendo lá no celular, já está fazendo rede social, já está conversando no WhatsApp, já está não sei o que, está distraída, pensamento acelerado, já está com fone de ouvido, cancelamento de ruído aqui, ouvindo um monte de música ao mesmo tempo, já está, sei lá, alguma coisa. Ela não ia perceber a oportunidade que se apresentou na frente dela. Cuidado com as distrações e com os ruídos dessa vida que muitas vezes nos tiram o discernimento das oportunidades que se apresentam diante de nós. Tem um livro que eu quero recomendar a todos vocês aqui. Esse livro eu já recomendei nas minhas redes sociais. As pessoas mais próximas de mim sempre vêm recomendar esse livro. Eu sempre recomendo para quem ainda não leu. E eu quero fazer uma recomendação aqui agora a todos vocês. É um livro muito simples, pequeno. E o título desse livro é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Deixa eu explicar em 30 segundos como é esse livro. Esse livro é o seguinte, é como se fosse um capetinho, um demônio, né, experiente, que ele está ensinando a um demônio mais novo a como tentar uma pessoa, como derrubar, como destruir uma pessoa. Tiago, por que esse livro é interessante? Porque a gente começa a perceber algumas nuances dos ataques espirituais que ocorrem que a gente acha que é só aleatoriedade da vida. Qual é a ideia do livro? É você ver o demônio fazendo a estratégia e você perceber, então isso aqui é uma estratégia maligna e tal. E quando a gente lê aqui esse livro, que é muito bom, do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, quem já leu esse livro, que está aqui no chat conosco, pode comentar aí para dar a validade, para dizer, realmente, esse livro é maravilhoso. A gente lê o livro e percebe que os ataques mais poderosos do diabo são os ataques mais sutis. Então, por exemplo, tem um texto, né, nesse livro, que os dois diabos, os dois demônios, eles conversam o seguinte, olha, a gente precisa manter a mente da pessoa sempre barulhenta. Se a mente da pessoa estiver barulhenta, é melhor, porque ela não para para refletir nas coisas da vida.
Ela não para pensar, ela não cai em si, ela não percebe barulho o tempo todo, barulho, 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 barulho. Quanto mais barulho tiver, melhor. Ou seja, melhor para destruir a pessoa. E a nossa sociedade é exatamente isso. É barulho o tempo todo. É notificação o tempo todo. É aplicativo o tempo todo. É distração o tempo todo. E isso faz a gente perder algumas oportunidades. Mas Miriam, voltando para o texto, ela vigilante, ela percebeu que a filha de Faraó teve compaixão do garoto, ela agiu rápido, ela foi cirúrgica. Ela aproveitou a oportunidade da vida. Efésios capítulo 5 fala assim, nós precisamos ser vigilantes e aproveitar todas as oportunidades, porque os tempos são maus. Miriam, ela vai para a filha de Faraó e fala o seguinte, olha, esse bebê aí, você quer que eu arrume uma mulher para poder cuidar desse bebê para você? Obviamente a princesa, ela tinha muitas ocupações, muitas coisas para fazer, deveria ser uma figura importante no reino de Faraó, e mesmo que não tivesse muitos afazeres políticos, ela também tinha muitas funcionárias, né? Aí Miriam fala o seguinte, olha, eu posso arrumar uma pessoa para cuidar desse bebê para você. E Miriam, muito esperta, muito assertiva, Miriam vai lá e chama a mãe de Moisés, que era sua mãe também, Miriam, Arão e Moisés são irmãos, chama a sua mãe para poder cuidar de Moisés. Observe, no início da história, a gente tem a mãe de Moisés escondendo Moisés, com medo de descobrirem e todo mundo ser morto. No segundo quadro, no final dessa história, nós temos a mãe de Moisés sendo assalariada pelo próprio Faraó para cuidar de um bebê hebreu na corte egípcia. Olha o nível de mudança que temos dos quadros. Quem foi que mandou matar os bebês hebreus? O Faraó. Mas a filha do Faraó chama a mãe de Moisés, paga para a mãe de Moisés cuidar de Moisés, debaixo dos olhos de Faraó. Isso acontece porque Deus, ele move circunstâncias, ele move pessoas, ele move nuances para que os planos dele se cumpram, para que a palavra dele se cumpra, para que os desígnios dele aconteçam. Tiago, então, como é que eu faço para viver isso na minha vida? Para a gente viver isso, nós temos que viver debaixo da palavra de Deus. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E a partir do momento em que Deus tem um compromisso com a sua palavra, se você está debaixo da palavra, Deus vai mover circunstâncias para que a palavra aconteça na sua vida. Esse Deus que move nuances, que move circunstâncias, que move corações, que fez coisas tão lindas na vida de Moisés, e essa é só uma delas. Esse mesmo Deus, ele faz coisas maravilhosas na nossa história ainda hoje. Eu quero terminar esse texto dizendo assim, ó, Êxodo capítulo 10, a filha de Faraó, ela dá o nome do bebê de Moisés e fala assim, porque eu o tirei das águas, né? Tirado das águas. E essa expressão, ser tirado das águas, as águas, naquilo que nós conversamos hoje, nessa simbologia, era um lugar de morte. E Moisés foi tirado das águas, e foi resgatado das águas, resgatado da morte. Isso fala também sobre a obra de Cristo nas nossas vidas. Outrora nós éramos condenados à morte, mas nós fomos resgatados pelo sangue e pelo amor de Jesus. E hoje, por essa graça, por esse resgate, nós temos vida e vida em abundância. Mas, Thiago, um dia todo mundo vai morrer. Um dia todo mundo vai voltar a ser pó, sim. Mas a morte, para nós que cremos em Deus, que temos aliança com Jesus, a morte não é o fim. A morte é uma passagem para uma dimensão muito mais gloriosa, onde viveremos para sempre com o Senhor. Amém, gente? Você recebe essa palavra? Você pegou essa palavra no seu coração? Eu quero orar com você para nós fecharmos esse encontro, esse culto, de modo especial hoje, pelas razões que nós explicamos lá no início da transmissão, mas eu quero orar para abençoar a sua semana, para a gente ter um futuro realmente guardado, e não só guardado no sentido de livramento, mas guardado em esperança mesmo, guardado em posição, estarmos posicionados debaixo da palavra e sermos guiados pela ministração que o Senhor Deus planta em nosso coração através dessa palavra hoje. Onde você estiver, se você puder, feche seus olhos para a gente fechar essa ministração com oração especial. Santo Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós cremos, nós confessamos, nós declaramos que o Senhor é um Deus que está acima das circunstâncias.
O Senhor é um Deus que muda corações. O Senhor é um Deus que dá livramento. O Senhor é um Deus que cumpre os seus desígnios. Meu Pai, nós cremos que assim como Moisés nasceu com um propósito especial, cada um dos que estão aqui orando tem um propósito especial. O Senhor não criou nenhum de nós em vão. O Senhor não criou nenhum de nós por acidente. Eu te peço, Pai, que o Senhor mostre e dê senso de propósito ao coração de cada um dos que estão aqui. E principalmente, que eles estejam guardados na convicção de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. De todos esses personagens que nós falamos. Da mãe de Moisés, de Miriam, da filha de Faraó e do próprio bebê Moisés. O mais fraco aqui é o bebê. O mais impotente aqui é o bebê. O que menos pode fazer alguma coisa é o bebê. Mas ele foi guardado por ti. Ele foi protegido pelo Senhor. Ele foi sustentado por ti. Mesmo diante de um cenário onde a morte era iminente. Dessa mesma forma, Senhor, guarda o nosso coração na convicção de que mesmo que sejamos fracos, pequenos, limitados, servimos a um Deus grande que pode todas as coisas. Te agradeço por essa palavra, Deus, e rogo a Ti por uma bênção especial na vida de todos os que estão aqui orando conosco nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Gente, olha só, antes de sair dessa transmissão, deixa um like aqui, se inscreve no canal da nossa igreja e, é claro, os nossos cultos, eles permanecem normalmente na nossa programação comum. Quarta-feira, 19h30 e domingo, 8, 10h30 e 18 horas, querendo Deus, presencialmente online, como nós já costumamos fazer. Deus abençoe muito a todos, uma boa noite, uma excelente semana na presença do Senhor Jesus. Tchau, tchau.